Em Êxodo capítulo 12, lemos sobre a instituição da Páscoa e a praga final que sobreviria aos egípcios na noite da Páscoa, que nós falamos Pêssar em hebraico. Quando pensamos nesta época, podemos imaginar Deus passando por cima daquelas casas que tinham o sangue do cordeiro manchado nas ombreiras das portas. Embora se pudesse dizer que Deus passou pelas casas daqueles que confiaram nele, enquanto ele retirou sua presença daqueles que não confiavam. Duas palavras diferentes são usadas que podem ser traduzidas como passar. Primeiro, Deus disse: eu passarei, isto é, avar. Eu passarei a terra do Egito naquela noite e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Isso está no versículo 12. Mas logo após dizer isso, Deus prometeu passar adiante. Isso é, passar, Pêssar, ou seja, passar adiante as casas daqueles que confiaram nele para transmitir sua proteção contra a praga da morte. O sangue será um sinal para você nas casas onde você está. E quando eu ver o sangue, passarei por você, sobre você, e nenhuma praga cairá sobre você para destruí-lo, quando eu golpear a terra do Egito. Isso está no versículo 13. Em outras palavras, quando Deus visse o sangue do cordeiro da Páscoa, ele passaria para entrar na casa e proteger os seus ocupantes do julgamento da morte. O sangue do cordeiro pascual protegia as pessoas da praga da morte, expiando seus pecados por meio de um sacrifício substituto. A Torá declara que a vida, isto é, nefesh, ou seja, a alma da carne, está no sangue. E, portanto, a morte representa a separação da alma do corpo. O sangue vital de um cordeiro sacrificial era, portanto, oferecido em troca da morte e destruição de outros. Comer o cordeiro assado no fogo significava se identificar com a morte oferecida em troca da sua. Comendo o matzá, que é o pão asmo, significando ser entregue às pressas a parte da ascensão da carne, ou projeto humano. E comer o maror, que são as ervas amargas, lembrava a amargura da escravidão anterior. A primeira vez que a palavra sangue ocorre nas Escrituras diz respeito à morte de Abel, o filho de Adão e Eva, que foi assassinado por seu irmão Caim. Depois que o sangue de Abel foi derramado, o Senhor confrontou Caim e disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama desde a terra. Visto que o sangue é o portador da vida, ele carrega a energia e a vitalidade da vida. Tem sua própria voz espiritual. Da mesma forma, o sangue de Yeshua, o verdadeiro Cordeiro de Deus que morreu na cruz, fala em nosso nome e reveste o poder da morte, criando uma barreira que a morte não pode mais cruzar, já que a morte da vítima do sacrifício troca o mérito e o poder da vida. Ao contrário do sangue de Abel, que clama por justiça, o sangue de Yeshua clama por misericórdia. Colocar nossa confiança na provisão do sacrifício de Deus faz com que sua ira, ou seja, o julgamento justo, passe enquanto simultaneamente estende amor ao pecador. Esta é a mensagem essencial do próprio Evangelho, que temos expiação através da morte sacrificial, sepultamento e ressurreição de Yeshua, nosso Salvador, o grande Cordeiro de Deus. Como Yeshua disse:
Eu te digo a verdade solene: aquele que ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou, ou seja, atravessou da morte para a vida. Assim, como o julgamento de Deus passa da vida para a morte em meu lugar, então seu amor passa da morte para a vida em meu nome. A ideia da expiação substitutiva é certamente misteriosa e complicada, mas no final das contas, a mensagem é simples. Deus te ama e criou um caminho para que você seja eternamente aceito, apesar do seu pecado. Essas são as boas novas da cruz. Isso é o que Yeshua quis dizer quando disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A humanidade, como um todo, foi mordida pela cobra e precisa ser libertada de seu veneno mortal. Assim como a imagem feita à semelhança da cobra destruidora foi levantada para a cura de Israel, também aquele feito à semelhança da carne pecaminosa deveria ser levantado como o curador do mundo. Tudo o que precisamos fazer é olhar e acreditar. E Yeshua morreu por você, para que você pudesse viver. Ele fica à porta e bate, oferecendo-se para passar por cima do seu pecado e, em troca, conceder-lhe a vida eterna. Baruch Hashem, que você possa aceitar esse amor e esse sacrifício da Páscoa. Que o sangue do Cordeiro possa estar em nossas vidas e que a morte nunca mais venha nos tocar. Amém? Querido Deus, obrigada por Yeshua. Obrigada pela salvação que temos em Yeshua. Obrigada pela obra expiatória, porque por meio do sacrifício do nosso Messias, hoje temos vida eterna e temos acesso ao Senhor. Por isso, Deus, santifica as nossas vidas. Abra o nosso coração para que possamos compreender a profundidade do amor do Senhor e assim mudarmos as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas palavras e fazer da nossa vida uma morada para o Senhor. Eu oro em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.